TVC, a TV do Correio da Manhã. Muito boa noite. Boa noite para você. Excelente noite, né? Animadíssima. Boa noite a todos. Gente, Ué? boa noite. Não, até perdi aqui Não é pra ser? a sintonia do negócio. O Mário. Eu não sei. Ele pediu pra ele passar na RH. O Mário Já vai conversar, né? O Mário não vai mais, né? Assim, realmente tá complicado. vai difícil depois Tá que difícil. ele cismou esse negócio de 120 dias que ele só foi 2. E aí fica buscando isso aí. Agora ele não vem mais, não. Poxa, não, ele foi, gente, é verdade. Ele fez de fato desafio e ele falou que foi maravilhoso. Ele falou que vai continuar, inclusive. Eu acho que ano que vem a gente pode fazer 2 quadros novos, né? Tipo, o Fit não 120 do Mário e até já foi aquele jogo chamado Onde Está o Oli? Não era Oli? Ah, eu amava esse jogo. Gostava, a gente podia botar também Onde Está Jorge, porque Jorge faz uns 3 anos que não aparece, né? Ô Jorge, pelo menos até o final do ano, será que ele aparece? Vamos torcer. Eu gosto desse Esse espírito. clima de Natal, Esse- entendeu? é. De ano, todos Olha. reunidos. Vai ser lindo. Começa com o seu ou começa com o meu quadro? Começa com o seu, né? Põe Começa o com o meu seu. quadro. Põe o show de esporte, né? Muito bom. Só pra lembrar que hoje o programa é o número 184. O muito. É complicado, É, né? A tem visão, a a idade visão. complica de fato. Oh, yes. Põe o primeiro time na tela, por favor. Quem é o primeiro? Olha só! Nossa Senhora. Começamos. Essa estrela aparece, meus olhos até... É muito brilho. Pra você que não tá vendo o jogo da seleção, tá fazendo um bem pra saúde mental, né? Que gente, cada vez pior. Não, acho que te falta um pouco de fé. Não, eu tentei ver contra a Venezuela, eu vi 15 minutos e falei, chega! Acho que estresse, eu já me estresso com o meu time. Acho que 2 vezes é muito pra mim, não. É muita coisa pro teu coração. Não dá. né? Vamos fazer uma conta rápida que o Botafogo entra em campo amanhã, Priscila. Nossa. Amanhã é dia 20. 20. Amanhã é dia da consciência Da negra, negra. né? Então aí, Importantíssimo. importantíssimo para a história brasileira. Mas vamos falar do Botafogo, que um dos seus grandes craques, Garrincha, Nego, né? Deve estar chorando no seu túmulo, coitado, porque o Botafogo pega amanhã, faltando exatos 10 dias para lá, glória eterna, o Atlético Mineiro. Ah, é? É. E o Palmeiras também entra em campo. Uma combinação rápida aqui de resultados, que eu não sou mãe de nada, mas eu faço previsões. É mesmo? Né? Botafogo perdendo ou empatando, hein, torcedor? Lembre-se bem, ou empatando. O Palmeiras ganhando, a diferença pode cair para 1 ou 2 pontos. A diferença hoje é em 4 pontos. E no dia 26, teremos um Palmeiras e Botafogo, faltando exatos 4 dias para a glória eterna, podendo decidir o brasileiro. E aí? Eu fiz uma previsão dessa ano passado e eu... Só que o que acontece? Tá precisando fazer o quê? Polir essa bola de cristal, né? Acho que você não está enxergando com clareza, né? As possibilidades. Você acha que o Botafogo vai? Com certeza. Eu soube que a torcida do Botafogo, se não foi fake news, comprou grande parte, né, dos ingressos para ir para ver a final em loco na Argentina. Vai ser o maior movimento de idosos no mundo que houve até hoje, né, cara? Que assim, é 80% de idosos na Argentina, né? Vai ser um momento histórico, maravilhoso. A torcida do Botafogo tá dando um show em todos os jogos, assim. Eu vou É falar. o ano do Botafogo, glorioso, de fato. Vai eu- fazer história, já está fazendo. Eu só tenho medo que eu já falei, né? De acontecer o apocalipse de idosos, né? Ano que vem a torcida do Botafogo não existe mais. Que isso? Ah, 79% é de idosos, né?
O restante aí são os desavisados que pegaram dos avós aí, dos pais. Cara, se isso tudo acontecer... Peraí, passou direto. O recalque. Priscila, eu não vou perguntar a idade da Priscila, que todos vocês já sabem, tem mais de um século. Quanto tempo tu não é Muito feliz? bem vividos. Quanto tempo tu não é feliz com o Botafogo? Sempre fui feliz com o Botafogo, nunca fui triste. Uma mentira por dia. Bota outro time na tela, por favor. Quem é agora, meu? O Flamengo. Esse, pelo menos, tá sendo feliz todo ano, né? Todo ano levanta uma taça. Não dá pra negar, né? Não dá pra negar. Todo ano tem amigo me ligando, falando. Se não comemorando, levanta a taça, gritando. chega na final. Não tem que dizer. Dizer o quê? Dizer Paciência, que né? agora, acho que até o final do campeonato, as viúvas de Gabriel Barbosa podem chorar, porque tem torcedor reclamando que não é pra sair. Não, até assim, ontem tinha Ninguém gente queria. batendo o pé que é mentira. Ele estava mentindo, não vai sair não. Entendeu? Não vai sair. É tipo, toma um banho, vai dormir que amanhã é outro dia, mas parece que não, né? Não vai e também parece que não volta tão cedo, né? Porque tá fora do jogo contra o Cuiabá amanhã. Gabigol não jogará contra o Cuiabá. Tem uma pequena, não sei se é grande, mas eu soube com uma pequena probabilidade de voltar contra o Fortaleza, que é no final de semana e é fora de casa. Então, assim, Gabriel continua pegando as férias antecipadas com salário na conta, FGTS, 13º e tudo mais. E aproveitando que a gente está falando do Flamengo, a gente já pode apresentar o nosso convidado? Por favor. Pode. Douglas Barbosa, né? Professor de História, né? Queridíssimo na cidade imperial. Barbosa. Historiador, né? Botafoguense, né? Eu concordo por causa da minha amiga. Não gosto de futebol. Não gosta de Não gosto. futebol. Gosta de história. Gosta de história. A história é bom. Mas ele gosta de história, ele sabe, né? História do Botafogo. Vamos continuar. Ah, não, desculpa, era Flamengo. Pode continuar. Falando de Flamengo, antes de chamar o Fluminense, porque tem uma ligação. O Flamengo fez 129 anos na última semana. E o Flamengo que vem, né, do tricolor. Põe o Fluminense na tela, por favor, pra mim, o Flusão. A tabela do Flusão não é uma tabela fácil, né? O Fluminense entra na sexta-feira contra o Fortaleza, já sabendo o que tem que fazer. E sabendo que uma oração é sempre muito bem-vinda, porque o Fluminense hoje, com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro, viu vocês, os caras estão em crise. O Fluminense só tá fora da zona porque tem um saldo de gols a mais, porque tá com o mesmo número de pontos ali que Juventude e Criciúma, se não me engano. Então assim, tá uma coisa louca. A previsão é boa. Do Fluminense, me O falaram que você acha? que vai pagar à vista esse ano a Série B. Esse ano não tem como. Ano passado eles tinham uma dívida com a Libertadores, que eles falam, né? E ganharam, então esse ano tem uma dívida aí com a Série B. Eu acho que esse ano paga à vista. E, assim, vai Eu jogar. acho que tá te faltando um pouco de Oração. Otimismo, entendeu? Eu acho que o Fluminense é o time da virada. Não, esse é o Vasco, vou chamar agora. Foi pra mim o Vasco, produção, ela confundiu o time. Ela tá um pouco confusa. O Vasco, não sei nem o que eu falo do Vasco. O Vasco, quando não tem jogo, consegue irritar o torcedor. E quando tem jogo, também. Olha só. É uma coisa louca, né, É galera? o tom, né? É um Cara, eu talento, é não um sei, talento. cara. Eu acho assim, quando o Vasco subiu, né, mais um dos grandes passagens da Série B, né, eu sempre falava que o Vasco ia subir pra Série A culposamente, sem intenção de subir. O Vasco tá de olho agora no sábado, porque no sábado tem Racing e Cruzeiro disputando a Sul-Americana. Se o Cruzeiro ganhar, abre mais uma vaga para Libertadores. Então, assim, o Vasco tá ali na boca do túnel. Sabe aquela passagem culposa de ir para Libertadores sem intenção nenhuma? Ah, caiu aqui e tô aqui dentro. Opa! Tô viajando para a América. É isso que o Vasco tá querendo fazer com o torcedor. Será? Né? Assim, eu tenho probabilidade 100%.
Mas o Vasco pega o Internacional quinta-feira, um jogo dificílimo. O Flamengo, que eu não falei, pega o Cuiabá, não sei se eu falei, mas o Flamengo Cuiabá, o Botafogo visita o Atlético Mineiro, o Fluminense na sexta recebe o Fortaleza e o Vasco recebe o Internacional. Um jogo dificílimo que o Vasco precisa ganhar. Quando acabar o Saturnália, se você quiser passar um pouco de raiva, coloque na Rede Globo, né? Fazer aqui o jabá. Tá dando a seleção brasileira. Você vai passar uma raiva como ninguém com aquele time. Que isso, não. Por hoje é o fim do Show do Esporte. A gente volta semana que vem. Semana que vem. A fé tudo... da seleção tem que permanecer. Que isso, jogo? Que isso? A gente pode perder isso não, ué. Cara, eu gosto de ficar do lado do Botafogo. O Botafogo sofreu durante 30 anos. Esse ano eles estão botando fé em tudo. É isso que é bom. Só vou te falar uma coisa. Semana que vem, quem tá vendo aqui pode me cobrar, hein? Pode ser o palpite do time campeão semana que vem. Que será? Botafogo e Palmeiras. Se tudo caminhar como o Búzios e Tarô que eu acabei de fazer... Semana que vem sai o campeão brasileiro e aí a gente aposta na final da Libertadores. Que eu tenho certeza que o Galo vai cantar na Argentina. Chocolate nunca mais, né? Hã? Chocolate nunca mais apostaremos, né? Eu sou diabético. Tem chocolate sem açúcar. Pode ser? Novidade? Pode ser. Novidade, temos novidade. Temos novidade. Já vai pro meu quadro? Já, por favor. Já meu quadro? Tá bom. Então, gente, essa semana, né, teremos um novo quadro aqui no Saturnália, só com boas notícias, né, boas novas. Esse é o nome do novo quadro que eu vou apresentar aqui. Semana que vem nós teremos a vinheta, tudo bonitinho, mas eu já queria começar o quadro essa semana mostrando uma ação que realmente me emocionou. Pode colocar na tela, por favor. Estranho imaginar sem produtos, né? E eles levaram, né, um mutirão. Isso foi lá na Venezuela. Levaram para preencher a banca dele, né? Para que ele pudesse voltar a vender. Ele não tinha dinheiro para comprar, para manter aquela banca. E olha só a fila que se formou em solidariedade a esse senhor. Aí eu te digo, Diogo, não é uma coisa para se ver, para comemorar, para assim, sei lá, reacender aquela esperança que a gente tem na humanidade? Porque eu achei lindo a carinha dele, a gratidão, todo mundo reunido em prol de fazer o bem para outra pessoa. E esse é o propósito, pode voltar aqui para mim, esse é o propósito desse novo quadro, né? Eu vou trazer apenas notícias boas, porque outras notícias o pessoal já vê aí, né, em outros noticiários, então a gente vai diferenciar, trazendo apenas boas novas com Pires a partir de semana que vem. Segundo episódio. Vai ser muito legal. Uma boa nova de semana que vem. Acho que o Mário volta. Será? É uma boa nova. Eu considero. Por hoje findamos. Você gostou do quadro novo? Eu gostei, foi uma coisa muito boa. Você acha que vai ser uma coisa muito boa? Você acha que vai reacender, assim, a chama no coração das pessoas até o Natal? Vai começar semana que vem, né? Já começou, né? Já começamos aí. Na outra pode ter uma boa nova, né? Vai ser sempre boa nova. Vai mesmo? Boas novas com a Pires, é isso aí. Na outra eu posso trazer uma boa nova? Não, você não. Então tá bom. Chama o intervalo? Vamos chamar um intervalo. Então chamar um intervalo na volta. Fica aí com a gente. Volta com Douglas. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Muito bem, voltamos. E aí, vou chamar a Priscila para chamar o convidado. Eu tô até assim um pouco emocionada, vou dizer assim, porque o nosso convidado de hoje é um convidado muitíssimo especial. Fala o que você falou em off. O quê? Que você viu ele quando ele era criança. Eu vi, gente, quando era criança mesmo. Ele era um menino muito esperto, curioso, sabia de muitas coisas, sabia um pouco de cada coisa. Assim, eu imaginava que ele faria alguma coisa muito interessante da vida. E de fato ele fez. Douglas Barbosa, muito prazer, é um prazer imenso te receber aqui. Na verdade, uma honra receber uma pessoa tão querida, tão competente, que tem feito do seu ofício, da sua profissão, um espalhador, vamos dizer assim, de boas sementes, né? Porque assim, eu assisti uma aula do Douglas e eu fiquei absolutamente encantada. Muito prazer, obrigado pela tua presença. Eu agradeço o convite. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Douglas? Vou falar um pouquinho do Douglas. Por favor. O Douglas Barbosa, ele é formado em História pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduado em Filosofia e Sociologia e atuante em escolas da cidade e cursos preparatórios reconhecidos. Pesquisador em novas tecnologias do ensino de História, atreladas à Idade Média, mais especificamente o uso de séries e filmes medievais no ensino de História. Quando eu falei que eram coisas interessantes, eu nem imaginava que seriam tão interessantes assim. Conta um pouquinho pra gente, Douglas, da tua trajetória. O que te levou a escolher História? Conta um pouquinho pra gente. Acho que foi influência de casa. Uhum. Você conhece minha mãe, assim, educação sempre esteve presente ali, mas especificamente bons professores. Bons professores. Bons professores. Eu já fui muito felizardo em sair do ensino fundamental, chegar no médio, sabendo diretamente o que eu queria fazer. Era História. Quando você chegou no ensino médio, você já sabia que queria História. Desde sair do 9º ano do fundamental, eu já sabia, vou fazer História. Teve algum professor que te marcou muito? Vários, assim, uma sequência de vários professores e de História especificamente. E assim, ensino médio foi mais ainda, e hoje já tenho a honra de trabalhar com eles. Ah, você trabalha com alguns deles, então. Trabalho diretamente com eles, assim, acho que é o maior prazer que eu tenho na minha vida é trabalhar com quem foi meu direcionador, que foi minha maior influência. E quer citar algum nome? Ah, tem Bruno Werner, você conheceu o Bruno Bruno. Werner foi meu professor de História. Nossa, Bruno assisti Werner. uma aula do Bruno Werner, eu fiquei Fantástica. A aula do Bruno Werner. absolutamente... Aprendi História sem decorar com o Bruno Werner. Não, A aula dele impressionante, a aula dele você não pisca. E eu, falando não, eu acabei de passar por ele na rua antes de vir gravar. Aqui, mesmo? acabei de passar por ele na rua. Bruno e o Fábio Dias também foram meus exemplos assim totais. Com certeza deve ser um orgulho pra eles também, né? Pô, Imagina, assim. Você já, com certeza já deve ter falado isso pra ele, não? Você me Já. inspirou. Imagino que deve ser Ele um fica todo orgulho. envergonhado. Ele fica. Conta um pouquinho pra gente, Douglas, sobre isso aqui. Eu quero saber um pouquinho desse uso de séries e filmes medievais no ensino de História. Isso é uma maneira, uma forma meio que inovadora de atrair mais jovens a se interessarem por História? É isso? Sim, eu não digo inovadora, Uhum. porque já é uma técnica que já existe há muito tempo, que são as metodologias ativas. É colocar o aluno como protagonista do seu ensino. A gente só usa ferramentas para esse tipo de ensino. Então tem gamificação, então trazer um jogo para a sala de aula. É uma sala de aula invertida, onde o aluno traz o conhecimento e a gente explora ele ali. São debates, são discussões, e eu uso atrelado a isso filmes e séries, que também é um incentivador para trazer as pessoas para a história. Então assim, é você analisar aquele filme que já existe, aquela produção cinematográfica, e atrelar aquilo para a história, trazer o conhecimento ali dentro.
Não somente para entretenimento. Não somente para entretenimento, mas para que o aluno compreenda de fato aquilo que aconteceu e aquilo que não aconteceu. E o visual é melhor do que o cuspe-giz que a gente conhece. Então, assim, ele vê aquilo acontecer, ele vê concretizado, vê aquilo montado numa série, vê aquilo num filme. É muito mais de aprendizagem para ele. Tem uma sequência maior ali. O cérebro tem mais sinapses nesse contexto. Falando sobre isso, não sei se já teve o prazer de ver o Gladiador 2. Ainda não. Eu fui ver na última semana. Não conta spoiler. Não, até no trailer mesmo, uma parte do próprio filme, que o Coliseu enche d'água, né? E muita gente não sabia que o Coliseu somente 3 vezes encheu d'água. 3 únicas vezes, né, que ele encheu de água, né? Então, assim, eu acho que é uma boa, né, com séries e filmes, você tentar entender como é que era também aquela época. Uma das formas que eu tentei, né, além de não decorar muito com o Bruno, mas também nas aulas que ele também fazia desse mesmo formato, alguns filmes chamaram bastante atenção na Segunda Guerra Mundial, que era O Menino do Pijama Listrado, o Bastardos Inglórios, que tinha também aquela não vou chamar de facção, né, mas era uma disseminação do exército ali alemão, enfim. Como é que tu vê hoje a história dos 20 últimos anos, dos últimos 24 anos, né, do século 20, né, 21 para cá? Como é que tu tá vendo a história do mundo? E, paralelo a isso, eu faço a segunda pergunta, que eu até comentei aqui contigo. A gente tem muita maneira de analisar a história, trazendo também um pouquinho pra gente mesmo, e muito do que dá o ritmo do mundo é os Estados Unidos. Sim. E em tudo, né? Quando os Estados Unidos elege um presidente de esquerda ou de centro-esquerda, né? A tendência, e se confirma muito isso, é o mundo também se colocar presidentes, ou a grande parte de centro-esquerda ou de esquerda. Agora, a presidência dos Estados Unidos é declarada de direita, e a tendência, mais uma vez, é o mundo, né, ter nos próximos 2 ou 3 anos de eleição, presidentes de direita. Como também tu vê essa situação? Então, a primeira pergunta foi do... Como se vê a história do século XXI pra cá, né? Nos anos 2000, né, a gente pode fazer pra cá. A gente brincava muito no final da faculdade, que a gente chama uma matéria chamada História Contemporânea, que a gente precisa de uma nova graduação para entender o contexto ali. Eu me formei no meio da pandemia. Então, assim, só de entender isso já era uma confusão enorme. Assim, explicar isso para os alunos vai ser maior ainda. Então, pegar ali desde acontecimentos recentes do Brasil, impeachment da presidente, todo o processo, Covid, vai ser uma salada mista de informações. Mas é muito interessante porque as escolas agora têm uma tendência a ter uma matéria chamada História do Tempo Presente, que ela direciona também os fatos atuais e deslocando dessa história antiga que a gente ensina na escola. Essa história da idade antiga, medieval, moderna, e tem a história do tempo presente, que é discussões atuais. Porque assim, muitos alunos viveram isso. Ainda é muito recente para eles. Fala sobre pandemia, fala sobre os acontecimentos. Ainda está muito fresco, então acho que vai ser uma tendência maior as escolas adotarem esse tipo de metodologia, separar as histórias. Isso é uma coisa que vem acontecendo. Sim. E em grande parte do Brasil tem essa matéria. Isso é uma novidade para mim, eu não sabia realmente. Tem uma divisão agora mais clara do que a história que a gente conhece como acadêmica. Antigamente a gente fazia, né, a história do mundo e a história do Brasil, né? Ainda que em determinado momento ela vai fazendo um paralelo, né? Sim. Dos anos que vão acontecendo, né? Que é o que existe, que é a história acadêmica. Então chega um certo momento da escola que a gente divide entre história do Brasil e história geral, mas muitas escolas adotam essa história do tempo presente. Até porque são discussões atuais, né? É o momento de você aprender o que está acontecendo no mundo. Não se tornar mais alheio a isso. Que eu acho super interessante. E paralelo a isso, essa tendência, né, dos Estados Unidos, como sempre, dita o ritmo, né? E quando eu falo como sempre, não é em tom pejorativo, não. Sim. É o maior país, maior economia, né, tudo, então ele vai realmente ditando o ritmo do mundo. Como é que tu vê essa tendência? O que tu acha disso pro Brasil? Assim, a história ela é muito... erroneamente, as pessoas acreditam que ela faz previsões. Então, de um tempo pra cá, a gente aprendia que a história estuda o passado para entender o presente e projetar um futuro. Só que isso já caiu por terra. A história é péssima em fazer previsão.
não é estatístico. Porque as pessoas podem ter consequências iguais, mas são totalmente diferentes. Eu, agora na minha visão pessoal, acho que não vai ser tão grande quanto foi o efeito Trump em 2016. Quando ele assume a primeira vez na presidência, a gente tem ali um salto gigante de todas essas tendências mais à extrema-direita do espectro político. Acho que agora a gente tem ali um deslocamento maior dos Estados Unidos em relação à cultura e toda a ideologia que eles partem para o mundo. A gente tem agora um Brasil mais deslocado, um Brasil com a tendência mais individual, tem a China já crescendo bastante em relação a isso. Acho que o Trump pode ser uma figura que vai ficar bem isolada em relação ao contexto geral. Que, assim, independentemente de qual lado, qualquer extremismo, né, gente, não é bom pra ninguém, né? Os extremos, ninguém ganha com isso. Exatamente. Douglas, a gente conversou muito a respeito, né, do tema, né, da redação do Enem, que esse ano foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. E cheguei, como eu falei, né, cheguei a observar uma aula do Douglas que falava justamente sobre isso para os alunos que fariam o Enem, né, naquele período. E depois, posteriormente, a gente conversou a respeito disso. Até na própria aula nós falamos a respeito disso, que anteriormente a história ela não era ensinada dessa forma, da forma como é hoje. Muitas coisas foram omitidas na época que eu estudei, na época primeiro grau, né? Se chamava primeiro grau. Então, assim, quando... você também estudou, que eu sei. Você também estudou, que eu sei. E aí eu fiquei conversando com você a respeito disso e falei, nossa, se eu tivesse uma aula como essa, né, eu acho que a minha visão sobre o mundo, sobre mim mesma, né? Sobre a minha realidade, sobre as minhas possibilidades dentro do meu grupo social, teria sido muito diferente. O que você apontaria como evolução dentro do ensino de história nos últimos 30 anos, assim, vamos dizer? Eu vejo que assim, a história agora é pintada não só pelos vencedores. Até um tempo atrás, até a década de 50, a gente tinha uma história muito factual em quem venceu. Então quem venceu vai contar a história do jeito dele. A partir disso não, com o movimento negro nos Estados Unidos, Martin Luther King, Rosa Parks, o Malcolm X, então o movimento de direitos sociais, direitos civis, vão dar um levante à história dos vencidos. Que é isso que vai mudar, isso vai trazer para o ensino de história. Então assim, a escola vai ter que se adaptar a isso, essa nova realidade. A não contar somente a história de quem estava lá no topo. Então, a gente estudar a Segunda Guerra pela visão de um judeu, estudar a escravidão brasileira na visão do negro que veio para cá escravizado, estudar a dominação portuguesa na visão de um indígena colonizado. Então, assim, estudar a história pelo lado que também sofreu, pelo lado que sentiu na pele, que eu acho uma tendência maravilhosa, porque a gente tem uma amplitude de conhecimento muito grande por isso. Eu até cheguei a comentar, né, que nos livros de história, né, quando eu estudava, era criança ainda, muitas pessoas que hoje, muitos eram apontados como heróis, e na verdade foram pessoas que exploraram, torturaram, perseguiram, né, os povos originários, eles eram apontados como grandes heróis que mereciam estátuas e reconhecimento e homenagens. E hoje em dia, eu não sei se a internet auxiliou muito nessa disseminação de conhecimento, mas eu vejo que as pessoas já têm uma visão diferente a respeito disso, né? Sim. E assim, tem crescido bastante. Até as questões de vestibulares têm caído muito sobre isso. Eu lembro de corrigir uma questão com os alunos, falar sobre Cristóvão Colombo. Um texto chegava vangloriando ele como descobridor da América, a chegada. Então assim, mostrando ele como um lado super-heróico. E uma matéria de jornal, que se não me engano, de 2015, das pessoas derrubando a estátua dele. E analisando ele não como herói, mas como invasor. Mudando a imagem, mudando a história. Uma outra percepção. Uma outra percepção. De um lado que foi calado muitos anos. E
Douglas, trazendo agora para cá, né? Você soube recentemente, né, em toda a polêmica em torno do celular dentro da escola, né, em São Paulo, as votações e tudo mais. O que você pensa a respeito disso? Você acha que o celular é um aliado dentro da escola, ou um vilão, ou fica naquele meio termo? O que você pensa a respeito disso? Eu acredito que ele é mal utilizado. Mal utilizado. Mal utilizado. Ele tem que ter uma ferramenta, as crianças têm que saber isso desde pequenas. Tem que ter um letramento tecnológico desde o início, desde a alfabetização. A gente tem alfabetização formal, a gente tem que ter uma alfabetização digital. Para a criança saber... Graças a Deus. Alguém com pensamento assim. Não, desculpa. Não, porque tem uma galera que quer tirar tudo, né? Não vejo, porque assim, se a gente está com uma tendência de novas tecnologias, a gente tem que agregar a tecnologia a nosso favor. Então não deixar ela torná-la mal. Grande exemplo aí, pode usar, ChatGPT. ChatGPT veio como um vilão da escola. Não, o aluno só vai fazer trabalho por lá. Não vai ter mais conhecimento nenhum. Não, o professor tem que se agregar a isso. Ensinar o aluno a usar a ferramenta do jeito certo. Quando a internet surgiu, falaram que ela ia matar as enciclopédias. Não, o conhecimento está lá errado na internet, tem que saber do livro. Não veio para auxiliar? Veio para ajudar? O livro está dentro da internet. Exatamente. Então, Hoje em dia a gente compra livro digital. Totalmente. Ele tem que ser como ferramenta de uso, a gente tem que se apropriar do celular. Para ser usado pelo lado bom. Que é uma ferramenta excelente. Porque imagina você falando sobre um mapa, a criança não consigo visualizar esse mapa aqui, pesquisa aí. Entra aqui no Google, entra no mapa, entra no Google Earth. Aí ele vê assim, gente, é o tamanho disso tudo. Pois eu falando de África. Fala da distância ali que existia do continente africano e do continente americano. Falando com as palavras, a criança não mensura isso. Se eu mostrar, é muito mais realista, ele está tocando, está sentindo aquilo. E isso é metodologia ativa. É inserir essas novas formas dentro do ensino, que é o que eu sempre busco. E assim, eu não sei, Douglas, você e eu, a gente é dessa época. Tava mexendo no celular, o professor vinha e tirava. Tu não pegou? Tá um pouco... Não é isso. Então, eu sou da época que o professor vinha, recolhia o celular, final da aula, eu te entrego. Era simples. Eu acho que o que estão fazendo o Douglas tem mais propriedade ainda de falar, mas eu acho que estão querendo cada vez mais não matar o problema, querer matar subterfúgios, né? Eu costumo falar que eles não vão na causa, né? Vai na dor. Ah, vamos matar a dor. Não, mas qual é a causa dessa dor? Ah, não, na escola não pode usar o telefone. Tá bom, se a criança não usar o telefone na escola, gente, ela vai estar usando em casa. Eu vi uma reportagem falando a respeito, principalmente das crianças menores, né? Por 9, 8 anos, 10 anos, que em algumas escolas o que estava acontecendo? O celular não estava sendo utilizado em prol da aula, né? E sim como um meio de diversão, distração, de conversa entre os alunos dentro de sala. Então o professor estava lá na frente ensinando e os alunos aqui, né, conversando, entrando em rede social e tudo mais. E assim, fazer um contraponto em relação a isso que vocês colocaram. Falaram que é necessário que o aluno, que um dos papéis da escola é fazer com que a criança tenha interação social e que isso estava se perdendo, né? As crianças estavam perdendo a capacidade de se conectar ao amigo, ao colega, de criar laços, de perguntar, de criar uma comunidade dentro da escola colaborativa entre os alunos, de tanta distração que o celular estava causando. Você acha que isso também, de certa forma, há alguma verdade nisso também? Com toda certeza. Então, assim, é o uso errado do celular. Essa é a questão que a gente bateu aqui. Se a escola quer proibir o celular, então ela tem que oferecer os meios de inserir tecnologia para aquele aluno. Então tem que ter um projetor, tem que ter um computador, tem que ter nem que for uma projeção para aquele aluno verificar uma tecnologia nova. Se a escola não consegue oferecer isso, então que se utilize o celular. Que tem que ser uma utilização vigiada. Uma utilização assim que tem um prol, tem que ter um motivo.
Então não é o professor falar assim, gente, pesquisa no celular. Não, tem que dar direcionamento. Fala assim, entra em tal site, pesquisa tal assunto, para evitar essa distração. Porque quando a gente ensina a criança a mexer nisso, ela depois aprende sozinha. Ela vai automaticamente seguir aquele caminho. Ela vai deixar de lado a distração e usar para o lado bom, o lado profissional daquilo. E, assim, eu só volto a bater nessa tecla, que a gente já falou disso antes, e a escola não tem que ensinar. Quem ensina é pai e mãe, né? A escola, ela tá ali para auxiliar. Porque muitas das vezes os pais culpam a escola porque o filho está usando o telefone de maneira errada, que o filho entra em site que não pode mexer no telefone. Não, quem tem que fazer a vigilância, que acho que tem que ensinar também muito dentro de casa. Olha só, na hora que você estiver na aula, se você vai mexer no telefone, se você, tiver com alguma coisa muito grave, não conseguir avisar o professor, ou tá sozinho. Agora, dentro de sala de aula, não é um ambiente para tu pegar o telefone no meio de uma aula de história. Vou mandar um WhatsApp aqui. Eu acho que aí também falta um pouquinho de respeito e de educação. Que aí eu acho que também os pais têm que ensinar isso. Eu posso falar isso agora, eu vou entregar muito a minha idade, mas eu peguei a transição do telefone, que não era nem o WhatsApp, era SMS na época, Orkut. Quem era da época do Orkut? Da internet de escada, que às vezes a gente deixava ligado, ia e voltava, ficava mexendo na internet. Assim, eu acho que tem que ter um meio termo, porque, como o próprio Douglas falou, muitas vezes as escolas querem proibir o telefone e acaba tirando de quem sabe usar de maneira adequada o uso dele. É a mesma coisa, não querendo comparar, mas igual tá tendo a comparação de tirar exemplo do refrigerante, não sei o que, porque tem alunos que não conseguem se controlar com isso. Eu acho que isso, você priva, acho que você não tem que privar ninguém. Quem sabe se controlar tem que comer, quem não sabe, não come. É a mesma coisa do telefone. Se você sabe usar o telefone de maneira adequada, tu priva um aluno que quer aprender em detrimento de outros que não sabem usar. E, Douglas, e o que você acha como professor atualmente? Né? A gente escuta muito isso, né, Diogo? Que atualmente parece que não se tem muitos objetivos nessa geração. Geração Y. eu até me perco na geração. Qual é a geração atual? Meu chassi é de 94. Eu sou do Tetra. Esse é meu chassi. Eu sou de 94, já entreguei a idade. Já entregou a idade, um pouco antes. Dessa geração que muitas vezes, assim, tá na escola, vai cumprir aquilo que é determinado pelos pais, vai entrar na escola, vai fazer aquele caminho, mas já pensando em, de repente, ser um influencer, né? Que é a profissão da moda. Coach. Coach, né? Essas profissões mais recentes, né? Que tem muita... Só um parece, quando eu falo coach, gente, é coach sem nenhuma instrução, né? Hoje acordei e sou coach de alguma coisa, sem ter um mínimo básico para poder ensinar. Você sente que o professor, de alguma forma, ele se sente desestimulado por essas tendências, assim? Porque é muito comum, eu tenho uma filha de 10 anos, é muito comum que as outras crianças, elas digam assim, não, porque eu quero ser que nem a influencer tal, que muda do dia pra noite, às vezes a gente nem conhece. Porque eu quero ser que nem ciclano, eu quero ser que nem fulano. E às vezes não são mais aquelas profissões tradicionais, né? Que a gente escutava, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser professor, né? Acha que há de certa forma, isso desestimula o professor para essa geração, que está lidando com essa geração? Qual é a tua visão a respeito disso? Acho que desestimula sim. Mas aí cabe ao professor querer mudar. Porque assim, o professor é aquele... Eu vi esses dias uma frase do Rubens Alves falando que o professor é aquele que fala assim, vai, te mostra o mundo e vai. E assim, a gente está perdendo esse papel. O professor está perdendo o papel de mostrar para o mundo, mostrar para a criança a amplitude do que é o conhecimento. E por conta até muito disso, de estimular. Mas eu acho que a gente perdeu essa posição
de mostrar o mundo. Quem mostra o mundo agora é o influencer. É o dito coach, que mostra uma realidade muito boa para essa galera. Então falta ali as profissões mais antigas, até as novas que vão surgir, tomar a frente disso e falar assim, ó, mostrar o lado bom daquilo. Mostrar o lado produtivo daquela profissão. A gente tá perdendo espaço para essa galera que é improdutiva. Então acho que esse é o problema que causa de estimulação do professor. E vendem uma facilidade. Eles têm a lábia, eles sabem falar, é a profissão deles. É vender o produto. Eles estão se vendendo, o influencer vende ele. Ele se vende como produto. Como um estilo de vida. Exato, o estilo de vida. Ele vende o estilo de vida dele. O coach vende o estilo de vida que ele quer que você compre no curso dele. Agora não, falta essas outras profissões voltar a tomar essa rédea. E mostrar o lado bom de ser um professor, de ser um jornalista, o lado bom de ser um médico, o lado bom de ser um engenheiro. O que isso vai te agregar como pessoa. Mas acho que falta isso. É isso que a gente comentou, né? Você pode falar melhor, Douglas. E eu queria te fazer essa pergunta, porque muitas das vezes a gente vê essa facilidade, não é que não pode ser fácil em determinado momento, mas foi muito difícil, muito duro lá no começo. E essa geração quer muita facilidade. A gente acabou de sair de um Enem, a gente acabou de sair de uma grande parte dos jovens tentando, né, saber o que é também é uma decisão muito difícil com 17 anos, você saber o que você quer fazer da sua vida, né, durante 4 anos, 5 anos numa faculdade, mas quais são as dicas que você pode dar para quem não foi aprovado no vestibular ou para quem está começando já a deslumbrar isso pro ano que vem, que vai ser um 3º ano, pensar no que quer fazer da vida? Quais são as dicas, quais são o que você aconselha a fazer? E quem tem dúvida também, né? Eu acho que é buscar se compreender primeiro. Tentar se achar, ou então minimamente se entender. Ver o que tem mais aptidão, o que gosta mais e correlacionar aquilo com uma profissão formal. Que também não está nada errado a pessoa começar a faculdade com 18, com 25 ou com 40 anos. E ela pode, comecei um curso, fui até o último período, não gostei, quero trancar. Tudo bem. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Você não é o seu diploma. Mas dá para dar um direcionamento ali. Então assim, vai pelo lado que você se tem mais interesse. Um lado que você gosta mais. Eu gosto muito de desenho, gosto de artístico. Procura uma profissão que tenha um dom ali. Porque, gente, de verdade, agora puxando sardinha, né? Fazer o que gosta é muito bom. Você se sente realizado? Eu me sinto realizado. Então, assim, fazer o que gosta é a melhor coisa da vida da pessoa. A gente acaba criando, né, Priscila, jovens e futuros pais de família saindo de casa 6, 7, 8 da manhã ou até antes disso. Nossa, tenho que ir para aquele emprego, aí várias palavras, de novo. Então assim, acho que você tem que se sentir a frustração, né? E é isso aí acaba desencadeando várias doenças do século, como uma angústia, depressão, e aí por aí vai, né? Eu acho que isso tem que ser o principal. A gente entende também, assim, que muitas vezes nem todo mundo pode escolher. Opa! Né? Às vezes as pessoas são colocadas, né, são já trazidas para o mundo numa realidade na qual ela vai seguindo um caminho, acaba sendo levada por um caminho de trabalhar às vezes muito cedo, né? Muitas vezes não tem infância. Muitas vezes não tem infância, exatamente, não consegue trilhar um caminho para chegar num ponto, não, eu vou escolher a partir daqui. Às vezes a pessoa faz aquilo que precisa fazer para sobreviver, né? Para cuidar dos seus. A verdade é essa. Sobreviver e tentar viver. Douglas, eu quero te perguntar agora a respeito dessa reforma do ensino médio. O que você pensa a respeito disso, né? Esse ensino médio que agora parece que está direcionando as pessoas... Eu não consigo entender aquilo. O ensino médio que eu aprendi, acho que sumiu, né? História 1 e 2 do mundo e do Brasil, matemática 1, 2 e 3. Eu acho isso sumiu, né? Eu acho que dá mais ênfase, né? A matemática, a língua portuguesa e as habilidades específicas voltadas para a profissão que a pessoa deseja fazer. O que você pensa a respeito disso, do papel da história, filosofia, ter sido, de certa forma, vamos dizer assim... Negligenciada. Negligenciada, essa é a palavra.
Acho muito ruim, acho que a gente perde ali uma gama de conhecimento muito forte, não puxando sardinha para as humanas, mas quando a gente dá um foco muito grande numa certa tendência, português, matemática, as exatas, a gente está criando uma sociedade meio perdida, uma sociedade faltando tem uma lacuna. Então você acabou de falar, a pessoa com 17 anos tem que decidir a vida. Como é que alguém de 15 consegue decidir o que vai estudar? Então assim, falta um preparo. Se você tiver que decidir. Se fosse assim, ninguém estuda nada, eu estudava só, tipo, quero fazer educação física só. Que uma grande maioria quer fazer só artes. Então assim, a gente tem que ter um direcionamento básico, que é a função do ensino médio, mostrar todo esse processo e já no final dar um direcionamento maior. Então, um ensino integral à tarde, um movimento mais forte, com a pessoa que já tem uma tendência maior para aquela profissão, que já pensou em alguma coisa. Não sei, Douglas, essas eletivas, pelo menos, eu estou citando exemplos do que estou relembrando no ensino médio. À tarde tinha eletiva quando eu estudava. Tu escolhia uma matéria eletiva, um espanhol, informática, enfim, que seja, qualquer matéria que tinha lá, eletiva. Dentro do que eles, na época, colocavam, né? Ofereciam. Poderia ser uma eletiva à tarde. E aí sim, eu acho que seria interessante, como todo mundo hoje em dia fala, colocar uma matemática financeira, colocar um estudo sobre você mesmo, sobre as suas emoções, porque muitas das vezes a gente está criando jovens aí hoje em dia, colocando na cabeça de uma cacetada de jovens que tem que ser assim, assado, e esquece de ver como é que ele se sente. Assim, essa capacidade, pegando o gancho aí nisso que você acabou de falar, tanto a filosofia, história, a capacidade de desenvolver o raciocínio próprio também, né? De ter o discernimento. Isso vai se perdendo, né? Cada vez que você vai retirando, tendo essas matérias negligenciadas, você vai reduzindo essa capacidade do aluno também. Né? Tem algum sentido isso que eu tô falando? Tem. Assim, o modelo de educação que a gente veio dessa primeira reforma do ensino médio é um modelo de educação neoliberal, que está criando peões para serem trabalhadores, sem pensamento, sem questionamento, sem ser crítico. Pensamento crítico. Desculpa te perguntar, como é que, assim, que cada vez me embaralho mais, como é que é esse ensino médio que está agora, né? Que você está citando, como é que era? Tem matemática, filosofia? Não, isso tiraram fora, só tem... Então, tem essas matérias principais, que eles chamam ali de formação geral. Então, tem poucos tempos de matemática, de português, história, geografia, aí dependendo isso de qual continua, mas com menos carga. Aí aumentar a carga dessas matérias eletivas, que eles chamam de itinerários, que é projeto de vida, educação financeira. Só que o problema está em que esses professores que perderam cargas foram jogados para esses projetos específicos. Porque esses professores não têm preparo para trabalhar um projeto de vida, por exemplo. Assim, eu digo por mim. Que momento da minha graduação que eu aprendi a fazer um projeto de vida para alguém? Isso é o papel de um psicólogo, isso é o papel de um psiquiatra, de um especialista. Não é de um professor. A gente dá um direcionamento, mas assim, como é que eu vou ensinar para alguém a fazer um projeto de vida? E muitas das vezes, esses profissionais nem tem eles mesmos. A gente mesmo, às vezes, muda o nosso projeto de vida várias vezes durante o ano, durante a semana, durante o dia. Como é que eu vou direcionar alguém em um projeto de vida daqui a 10 anos você vai fazer isso, não sei o quê? É muito ruim, assim, a gente fica com uma pressão muito forte. E esse é um problema desse ensino médio que está vigente agora. A nova reforma diminui esses itinerários e aumenta a carga de formação geral básica, que é como se fosse uma readaptação do que está acontecendo. A gente vê se baseia muito no modelo americano, onde eles vão lá e escolhem matérias mais específicas de acordo com a sua aptidão, que é o que o Brasil está com uma tendência ali. A gente tem as matérias gerais, então a matemática vai voltar com uma carga maior, história volta com uma carga maior, filosofia volta a ser uma matéria obrigatória, sociologia, só que em contrapartida temos também itinerários formativos nesse contexto. Então a gente vai ter uma pessoa ali mais preparada para fazer um projeto de vida, uma pessoa mais preparada para uma educação financeira. Eu acho que falta uma reforma muito bem pensada.
Só que eu acho que o ensino médio não deveria ser o foco. A reforma tinha que acontecer embaixo. Lá na educação infantil. Na base. Na base. Porque a criança chega desde a educação infantil com um tema fundamental, com uma temática de um eixo, aí chega no ensino médio, muda tudo pra ele. Tem matérias novas, matérias que ele tem que escolher. Então, assim, a gente precisa de uma reforma de início. Reforma lá na criancinha pequenininha, na antiga creche, na educação infantil. Que é de lá que a gente vai conseguir criar uma sociedade um pouco mais bem cuidada, digo assim. E Douglas, agora, tá quase chegando, né? Antes de tu fazer a tua U1, posso só fazer uma pergunta? Porque você é docente aqui na cidade de Petrópolis. Sim. Como é que tu tá vendo a educação aqui na nossa cidade? Assim, se tu pode falar alguma coisa, dar a tua opinião, não sei se isso vai te afetar, né? Eu vejo uma tendência como a gente vê de outros estados, uma tendência... Tudo que a gente comentou aqui é o que eu vejo em realidade em sala de aula. Que eu pego desde os 6º anos, dos pequenos, até o ensino médio, até a formação ali de pré-vestibular. E a tendência é a mesma. Então são os alunos que estão desestimulados, são os alunos que estão focados no celular, querem fazer outras coisas. E a gente está tentando trazer eles de volta. Isso sofreu muito na pandemia, né? A pandemia acho que foi o ápice, né? Foi. Eu vi um estudo, logo assim que a gente voltou do lockdown total, que tinha uma análise falando que a gente demoraria 14 anos para se livrar dos rastros da pandemia na educação. Então assim, a gente vai demorar muitas gerações ainda para limpar todo esse histórico de... Educação em casa. Essa educação mais rudimentar. Não digo nem primitiva, mas uma educação mais falha. Porque a gente foi obrigado a mudar do panorama do dia para a noite. A gente se adaptou ao que tinha. E isso foi um problema muito geral. Então assim, a gente criou gerações que são acostumadas a ter que postar tudo para eles, que não copiam mais no caderno, que acham que copiar é uma coisa ruim. Não, bota lá na plataforma pra gente. Ah, mas eu tô tão cansado de copiar. Então assim, a gente criou... O ritmo foi interrompido de uma crianças forma... preguiçosas. Que vai demorar muitos bons tempos pra gente retornar àquele ritmo anterior. E você recebeu um convite, né? Eu vi recentemente. Você recebeu um convite para ser paraninfo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Ah, foi muito bonito. É uma turma que eu tenho muito apreço, é o 9º ano. Que assim, a gente criou um laço muito interessante. As duas turmas, são 2 turmas. Mas essa turma foi extremamente especial. Porque eles me enganaram o ano inteiro. Assim, é uma turma que eu brinco, me divirto, consigo ser super espontâneo com eles e foco na matéria. É uma turma até bem fora da curva dessa tendência ali, que eles brincam, riem, mas quando falam assim, galera, vamos, eles vão. Então apresentam resultados excelentes. É difícil falar vamos e de fato os alunos... Porque eles não têm esse de casa. O que você Que a gente falou, a educação de casa. Porque às vezes o pai fala, aqui, toma aqui, fica aí com você. Que eu tô cansado? Aí é um jeito, um subterfúgio. Exatamente. Cala a boca e eu fico descansado. Aí se eu falo não na escola, eu sou o inimigo, eu sou o errado. Porque ele não ouve o não. Assim, não sei se é da minha geração, depois da minha geração, mas é uma geração que não sabe escutar não, né? Bastante. É uma geração que acho que o não tem no vocabulário. Só assim. E quando eles ouvem, eles se frustram. De uma forma... gigante. Como parece que o mundo acabou. Não tem ferramentas para conseguir lidar com aquela negativa, né? É difícil para eles lidar com isso. Imagina. Mas deve ter sido emocionante para você. Foi no último dia de aula. E, foi assim, a primeira vez ou isso já tinha acontecido? Primeira vez. Primeira vez. Eles me chamaram. E, assim, foi o último dia de aula, da última aula do ano, do 9º ano deles. Então, assim, foi uma junção de várias coisas. Aí eles fizeram um convite maravilhoso. Pode falar o nome da escola. É o Colégio PRW. E assim, sou muito grato a essa turma. A gente tinha feito um projeto no dia, um julgamento, um júri simulado, que é bem legal esse projeto que a gente sempre faz todo ano. E a gente retornou para a escola e eles falaram assim, não, a gente tem que ter aula contigo. Eu falei, tudo bem, mas última aula, gente, vamos fazer uma confraternização, alguma coisa. Aí tinha mudado algumas coisas na relação do júri. Eu falei assim, galera, acho que não vai dar pra fazer a confraternização. Eles ficaram decepcionados. Não, a gente tem que fazer sim. Eles organizaram com a direção. Falaram, não, a gente tem que estar na escola a tal hora pra ter aula com ele. Alguma coisa tem aí.
Tá muito errado. Aí voltamos, aí tava lá e falou assim, não, faz um discurso pra gente, faz um discurso de final de ano e tudo mais. Aí fui fazendo um discurso, eles estavam me filmando, aí veio um com o bolo. O bolo, e tava escrito assim, você aceita ser nosso paraninho? Eu falei, senhor, claro. Assim, não me deram expressão nenhuma. E agora é por agora, né, a formatura? Agora é dia 20 de dezembro. Que bacana. Então eu escrevi meu discurso, só foi fazer todos chorarem, Imagina. pra emocionar todos eles. É isso que eu Mas eles já estão de férias, não já? Não, fiz as provas finais agora. Primeiras escolas. Eu nunca saía de férias antes, eu ficava até o último. Nas Eu não provas sabia que era tirar férias antecipadas, eu sempre ficava... É esse aluno que a gente não quer na escola. Eu sempre ficava, eu fazia jus o pagamento até o último dia. Eu falei com meus alunos hoje, falei, gente, a gente ama vocês, mas a gente quer que todo mundo passe em novembro. Ninguém em dezembro mais. Eu soube o que era sair de férias em novembro, eu sempre ficava até dezembro, dia 10, dia 15. A gente quer dezembro estar aqui só com a gente. Só os professores confraternizando entre a gente, rindo. A gente ama os alunos, mas vambora. Tá na hora de ir pra casa. Chega, né? Chega. Hora Ano de que vem tem descansar. mais. Douglas, olha, o tempo é nosso inimigo. Foi um prazer imenso ter você Foi aqui. também. Um prazer imenso. Eu falei pra ele não fazer essa tatuagem. Falei com ele que eu tinha medo. Ele não me ouviu. Me escondo. Ele não me ouviu, entendeu? Eu tenho um amigo que vou te falar uma que fez também que tu vai se espantar. Ele já tatuou o título do Botafogo da Libertadores. Eu falei, amigo, faz isso não. Louco, né? Eu acho que é inveja. Eu sinto inveja. Louco. Eu sinto lado de falei, inveja. isso não vai fazer o que? Vai amputar a perna? Ou vai deixar ela lá? Impressionante, né? Eu sinto Calma. inveja. Calma, vai chegar. O teu momento vai chegar. Eu tô esperando por isso. Muito obrigada, Eu obrigada que pela agradeço tua o convite. participação. Se você quiser fazer teus agradecimentos, dar um alô lá pra tua queridíssima mãe, só olhar pra aquela câmera lá. Eu agradeço o convite de novo, Pri, Diogo, agradeço vocês aí, todo o canal TVC, Saturnália. E um beijo pros alunos, tá? Beijo para meus alunos queridos, todos eles. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vão ficar chateados. Você sabe que o Douglas tem uma página, os alunos criaram página Eu tenho duas. Qual é? só pra falar dele. Olha só, Tenho 2 fã-clubes. 2 fã-clubes. Olha só. Tá nas tuas redes sociais? Tá. Tá, acho que quando a gente postar a foto, galera, entra lá na página. Tenho 2 fã-clubes que os alunos fizeram pra mim, Queridíssimo. Tá vendo? de movimentos pra eu continuar dando aula pra eles no próximo ano. Já fiz abaixo-assinado, foi na direção. Olha só, Tá vendo? tá vendo? Você não recebe nenhum abaixo-assinado, né? Graças a Deus. Eu tenho, né? Eu tenho o Serasa atrás de mim. Umas aí isso aí. estão fazendo uma bastante também, Deixa eu isso pra pago. lá, melhor não tocar nesse assunto que magoa, dói aqui. Esse é o meu único abaixo-assinado. Te queria desejar aí uma boa noite. Excelente noite, vai ser uma excelente semana pra todos. Se Deus Se quiser, Deus quiser. eu volto semana que vem. Pretendo. Eu também. E o Mário também. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.